Olá, meus amigos, aqui é o Ozzy e a gente vai estar dando início finalmente aí ao nosso podcast. Já faz um tempo aí que eu estava planejando, organizando, coletando informações, tudo para poder dar início a esse projeto. Estou aí numa fase que eu estou escutando bastante podcast, consumindo material. Estava aí pensando em quanto tempo que é um tempo bom para podcast. Geralmente o pessoal escuta o quê? No trabalho, no caminho para o trabalho, dirigindo, fazendo uma academia, fazendo uma corridinha, lavando uma louça, cozinhando. Então acho que uma meia horinha aí vai ser um tempo bom, né? Vamos trabalhar em cima disso, qualquer coisa a gente muda aí posteriormente. Outra coisinha que eu queria estar explicando também é que eu fiz alguns vídeos, postei no YouTube e ele tá com uma locução, né? Então eu contratei um locutor para fazer a gravação. E agora eu resolvi, vou fazer o podcast, não tem condições de estar, contratando um locutor, vou fazer com a minha própria voz. Então essa explicação é da diferença de voz entre os vídeos que eu já postei e agora essa do podcast. Então vamos lá? Vai ser um desafio aí explicar 30 anos de uma vida dentro da igreja em meia hora, mas a gente aceita esse desafio. Tudo começou aí quando meu pai conheceu a igreja. E como que ele conheceu? Ele encontrou os missionários na rua, assim, deu carona para os missionários. Ele tinha um Opalão no final dos anos 80 e estava indo para o trabalho. Ele é bombeiro e ele estava dirigindo, começou a chover de uma hora para outra e ele viu os rapazes ali que estava desprevenido e resolveu dar uma carona. Os meninos dentro do carro, meu pai perguntou, que corporação que vocês trabalham? Estão de gravata e tal? Eu disse, não é corporação nenhuma, é a igreja tal, de Jesus Cristo, dos Santos Últimos Dias. E obviamente eles não perderam a oportunidade de pegar o contato do meu pai e foram visitar. Então meu pai recebeu as visitas dos missionários, só que o que aconteceu? Nessa de transferência, a gente já sabe, mesmo com um livro diário, às vezes, nem sei como é que era na época dos anos 80, eles perderam o contato do meu pai e pararam de visitar. Aí, quase que a gente não entra na igreja. Aí tinha uma amiga dos meus pais que ela morava ali perto e ela sabia que meus pais estavam sendo ensinados e daí com os novos missionários ela falou, tem um pessoal ali que estava sendo ensinado e tal, e trouxe os missionários novamente ali para casa e meus pais voltaram a ser ensinados e se batizaram. Então eles conheceram a igreja ali no finalzinho dos anos 80, acredito que se batizaram em 1990 e a gente foi selado no templo em 91. Na época era o Ramo Rio Verde. E meu pai era aquelas pessoas, sabe aquelas pessoas ligadas no 220? Mais ou menos ele, Sabe, ele chega e faz e acontece. Então ele já chegou, não lembro quanto tempo demorou, mas ele já virou sumo conselho, começou a trabalhar e botava um fervo ali e fazia as coisas acontecerem. Então que ele falou, vamos dividir isso aqui, a gente mora lá no Guaraituba, tem muita gente que mora pra lá e vamos fazer uma unidade pra lá também. Então ele agilizou para que fizessem o grupo Guaraituba, Então antes de virar um ramo, eles fizeram esse teste. E para fazer o teste, meu pai usou uma própria infraestrutura que ele tinha ali em casa. Um barracão, que ele já tinha tentado alguns negócios próprios antes. Antes era uma marcenaria, estava fechado. E ele resolveu, vamos fazer a igreja ali. Então tinha um salão grande, algumas salinhas e encaixou perfeitamente ali para fazer as reuniões da igreja. Vale lembrar também que a minha futura esposa estava ali comigo na época, assim. A gente se conheceu quando eu deveria ter uns 6 anos de idade, ela uns 3. Tem uma fotinho ali, em 1992, uma foto. Então acho que antes de fazer essa divisão do Ramo Rio Verde e o Grupo Guaraituba, a gente tirou a fotinho ali na frente da igreja, todo mundo. Tá ali meus pais, os pais da minha esposa, a minha esposa ali pequenininha e eu ali pequenininho também. Inclusive tem a minha irmã mais velha. Minha irmã mais velha, ela casou com um rapaz que também tá ali na foto. Então é uma mistureba. Dividido então, criou-se o Grupo Guaraituba, depois virou ramo, ala, a gente ganhou uma capela, mas ficou por um bom tempo. Quanto tempo ali? De 93 até 97, mais ou menos, quando foi construída a Capela do Guaraituba. Então ficou todo esse tempo a igreja acontecendo no quintal da minha casa. E um fato interessante, tinha um irmão da igreja que eles
bastante gente desse grupo era de outra cidade, nem era dali. Então a gente tem Curitiba, né? Aí esse ramo Rio Verde já era o primeiro ramo ali saindo de Curitiba, entrando na cidade de Colombo, que é a cidade que a gente viveu, né? Eu vivi minha infância inteira ali, em Colombo. E depois o Guaraituba já entrando mais para dentro da cidade, entrando mais para dentro, exato. E tinha muita gente nesse grupo que nem de Colombo era de Campina Grande do Sul. Então eles vinham para ali porque, né, teoricamente era a mais próxima que tinha da cidade deles. E para vir ali pro grupo, para participar das reuniões, muita gente vinha dentro de um caminhão. Sim, tinha um irmão da igreja daquela cidade que ele tinha um caminhão baú. Inclusive tem fotos do pessoal. O que eles faziam? Eles entravam no baú do caminhão, né, contra as normas de trânsito, mas obviamente, né, para um bem maior ali, para poder estar ajudando o pessoal, né, dando condições eles poderem estar participando ali das reuniões da igreja. E eles montavam aquelas cadeiras. Quem lembra aquelas cadeiras antigas? Nem sei se tem alguma unidade que ainda usa aquelas cadeiras. Hoje em dia a igreja tem aquelas cadeirinhas dobráveis estofadas, verdinhas, com, né, material bom. Antigamente era uma de madeira bem mais sucinta, e eles usavam essas cadeiras dentro do caminhão baú. Então montavam várias cadeirinhas, todo mundo sentava lá e o irmão levava eles para casa. Então, com as reuniões da igreja acontecendo ali no meu quintal, eu tinha a igreja assim muito forte dentro do meu dia a dia, né? Tudo acontecia ali. Então eu via as atividades dos vanguardas e eu estava ali na primária ansioso para chegar nos rapazes e poder participar dos vanguardas. Mas que dó! Não tinha mais vanguardas. Quando eu entrei nos rapazes, eles tinham descontinuado os vanguardas e começaram com algumas outras metas e outros projetos para os rapazes. Eu lembro que ali também no terreno tinha uma pia batismal montável, era uma piscina laranja e eles enchiam e, cara, tinha muito batismo. Essa época dos anos 80 e 90, a igreja, eu não sei se foi só no Brasil ou mundialmente, mas cresceu bastante nessa época. E pensa, a gente criança ali, eu, minhas irmãs, a gente ficava morrendo de vontade de poder brincar naquela piscina, mas meus pais não deixavam. Era sagrado, era uma pia batismal, não era uma piscina, então a gente, né, nunca brincou naquela piscina. Uma coisa interessante também da reunião sendo efetuada ali, não tinha sala para todo mundo. Então o que acontecia? Algumas reuniões elas aconteciam embaixo do beiral da casa ou embaixo da árvore. Tinha várias árvores frutíferas ali no terreno que meu pai plantou e a maior delas, mais antiga, era um pé de caqui. Então quem participou lembra desse fato, né, de reuniões da primária dos jovens acontecendo embaixo do pé de caqui. Inclusive outra coisa que eu lembrei agora, da época do ramo Rio Verde, quando meus pais começaram ali na igreja, quando terminava as reuniões, meu pai ficava ali conversando com alguns líderes tal, e resolvendo algumas coisas antes de vir para o carro. E ficava minha mãe e a gente no carro esperando. E eu quis usar o banheiro e meus pais saíram e foram embora para casa. Esqueceram que eu tinha saído, assim, fui esquecido na igreja. Aí, felizmente, inclusive aquela irmã que relembrou os missionários do contato dos meus pais, ela tava lá e ela falou, eu sei onde ele mora, eu levo ele. E daí acabou, acho que no caminho, meus pais encontraram ela e daí fizeram a troca. Bom, algumas outras curiosidades de infância que eu lembro, inclusive, eu tenho um diário, né? Então, o que aconteceu? Eu fui batizado em 1994, quando fiz 8 anos. E, poxa, nasci em julho. Então, assim, julho em Curitiba é frio, e a água não estava quente. E outra coisa, eu não sabia nadar, eu não lembro de ter nadado antes de ter me batizado, sabe, de afundar a cabeça embaixo d'água. Então, não, o máximo foi tomar banho. Minha experiência com água. Então, eu estava assustado porque minha cabeça ia afundar embaixo d'água e também o frio da água. Mas, de qualquer forma, não foi uma experiência ruim. Eu estava já, né, bem ansioso para esse acontecimento do meu batismo. Então, deu tudo certo.
Bom, ali no nosso terreno, como eu falei, tinha algumas árvores frutíferas, entre elas araçá e pitanga. Quem sabe? Não são frutas muito conhecidas, mas acho que o pessoal conhece, né? São umas frutinhas pequenas e eu e minhas irmãs a gente adorava quando era época e a gente saía colhendo essas frutinhas na árvore e juntava num potinho para comer. E minha mãe uma vez pegou a gente, inclusive ela já contou essa história algumas vezes, eu lembro também de que uma vez ela chegou ver a gente ali e a gente estava fazendo oração, sim, eu falei para as minhas irmãs, vamos fazer uma oração para abençoar as frutinhas, e minha mãe ficou encantada com aquilo, né? Eu devia ter o quê? Uns 6 anos, talvez? Fazendo oração para abençoar as frutinhas que a gente pegou ali do pé. Tem muita coisa que eu lembro porque eu mantive um diário. Então, meu presente de aniversário com 8 anos foi um diário. Na verdade, era um livro-ata. Quem conhece, contador, usa o livro-ata para empresas, né? Um livro preto que tem 100 páginas, 100 folhas. E minha mãe me deu um livro desses, que devia estar sobrando lá, e eu comecei meu diário ali. Então, com 8 anos, no dia do meu batismo, eu comecei a escrever o diário. Então, tem bastante coisa que, se eu não tivesse escrito, ia ter se perdido com o tempo, né? Por exemplo, eu gostava bastante de pedir pro pessoal participar ali no meu diário. Então, assim, minha mãe, minhas irmãs, líderes da primária, pessoas que eu gostava, eu dava meu diário e falava, escreve alguma coisinha aí pra mim. Então, entre elas, né, eu gostaria de citar aqui. Minha mãe escreveu uma coisa para mim ali em 96, eu estava ali com 9 para 10 anos. Ela escreveu assim, abre aspas. Você tem uma característica muito bonita, é muito preocupado com a espiritualidade. Quando dá discursos em casa, são muito inspirados e reveladores. E lembro como você me apoia na leitura do livro de Mórmon e o carinho que você demonstra. Fecha aspas. Uma outra coisa que está muito bem relatada no meu diário são os acampamentos da primária. Então, assim, olha, se eu tive sorte, foi com a primária que eu tive. Porque eu nunca mais vi líderes da primária fazendo acampamentos, atividades assim bem intensas para as crianças. Pois é, foi na minha época. Eu nem sei se é regulamentado pela igreja, se é uma coisa que pode acontecer, né? Crianças estarem participando de acampamento, mas não sei. E assim ficava muito empolgado, a gente criava nossas equipes, dava o nome da equipe, tinha que criar a bandeira, criar o grito de guerra, tinha caça ao tesouro, então assim, atividades super interessantes. Tinha um pessoal bem animado, na verdade, naquela época ali na igreja, então meu pai era um que fazia, acontecia, tinha o presidente do ramo, que é o sogro da minha irmã mais velha, né, tava ali no grupo também. Então assim, ele também fazia bastante coisa acontecer, tocar um fervo assim para todo mundo. Essa minha presidente da primária também era uma que fazia bastante coisa. Pessoal bem animado. E automaticamente a gente ficava animado também, né? Eu tinha um amigo ali desde criança, era o filho do presidente do ramo, ou seja, cunhado da minha irmã. Para você ver, né, como é que o negócio ficava ali tudo em família. Bom, na época a gente era criança, então com 8 anos, 8, 9, talvez 10, a gente fazia nossas visitas de criança familiar, eu dei esse nome no meu diário. Então era eu e ele, por quê? Porque a gente era bem amigo, eles moravam nos fundos da minha casa, então era só dar a volta na quadra e por trás ali e era a casa dele, então a gente estava sempre junto. A gente estudava na mesma escola, depois pro ensino médio a gente foi para a mesma escola e participou junto também. Mas nessa época ali com 8 anos, a gente criou essas visitas de criança familiar e era isso, eu ia pra casa dele, às vezes a mãe dele fazia um lanchinho pra gente, a gente preparava a mensagem e saía. Então a gente saía para visitar. Óbvio, meus pais não deixavam a gente ir muito longe, mas ali, 1, 2 quadras de casa, já tinha bastante gente que era crianças da nossa primária ou crianças que estudavam com a gente lá na educação infantil que a gente ia visitar também. E tinha até uma irmã específica ali numa quadra da nossa casa que a gente adorava visitar ela. Por quê? Porque sempre rolavam uns docinhos. Então, era animado. Passando essa fase,
o pessoal dessa outra cidade, Campina Grande do Sul, eles criaram a própria unidade deles. Nossa, cresceu muito a igreja naquela época, então eles criaram o ramo Timbu. E nessa leva foi essa família, né, do sogro da minha irmã e do meu sogro também. Foram para essa nova unidade criada porque eles moravam lá. Então foi aí onde eu, né, cortou meu contato com a minha futura esposa. E entrando aí na fase da adolescência, 12, 13 anos, eu comecei a sair bastante com os missionários. Então, eu fui sempre empolgado ali, eu estava muito animado para ser batizado, depois estava muito empolgado para ir para minha missão, e enquanto isso não acontecia, eu saía bastante com os missionários. Então, tive uma vida bem ativa ali, saindo com os missionários, fazendo visita, conhecendo o pessoal, conhecendo o trabalho. Obviamente, teve alguns missionários que a gente se deu melhor, né? Por exemplo, saiu mais. Teve um missionário ali de Minas Gerais que, depois que ele terminou a missão, casado já, ele veio visitar a gente, né, com a família dele. Teve um missionário dos Estados Unidos, que meus pais ficaram bem amigos dele também, eu saí bastante com ele. Teve, por exemplo, o neto do Elder Faust, sabe, o James e Faust? Fez missão em Curitiba. Fez missão, acho que sul do Brasil na época, né, ou Brasil, missão brasileira. Enfim, ele passou em Curitiba. E daí o neto dele, na época ali do ano 2000, 2001, fez missão em Curitiba também, e eu saía bastante com ele. Em 94, teve um missionário, e eu lembro a data porque foi a época da Copa que o Brasil ganhou. Ele era cadeirante, então quem era da nossa unidade na época lembra dele. Ele... É bem difícil, na verdade, a gente ver algum missionário que é com necessidades especiais hoje em dia. Na verdade, depois dele eu não lembro de nenhum outro que tinha necessidades especiais. Não sei se é uma norma da igreja ou o que acontece, mas, né, foi uma coisa assim que marcou também. Ele é um cara bem gente boa. Ele tinha um companheiro que tinha que ser um pouco mais forte para poder carregar ele, né, cadeira de roda. Às vezes tinha que carregar ônibus acima, né, no colo, colocar no banco e depois voltar a buscar a cadeira de roda. Então foi um missionário que marcou bastante pela determinação, né, e esforço dele em ser missionário. Bom, ali nos meus 12, 13 anos, a gente mudou de ala. E como que era? Meus pais começaram a adotar algumas crianças, então como eu já disse em outros materiais aí, eu tenho 20 irmãos. Posteriormente eu vou estar falando sobre isso. Mas tendo uma família grande, o que aconteceu? A gente era uma família abridora de unidades. Então, queria abrir uma unidade, precisa de gente, mandava a nossa família lá. Então, a gente abriu o Guaraituba, depois eles queriam abrir uma unidade no Anaterra, que era entre o Guaraituba e o Rio Verde, já tinha um bom tanto de membros ali. Alugaram uma casinha embaixo da funerária, ela tinha altura suficiente para a gente quase bater a cabeça no teto. Mas foi bem interessante, e foi a primeira vez que eu fiquei assim meio chateado de ter que mudar de unidade, porque a gente tá entrando ali na adolescência, já tem bastante amiguinhos, então assim, fiquei um pouco chateado sim, não nego, mas coisinha que passa, né? Aí, depois de alguns anos, a unidade se fortaleceu, conseguiu ganhar sua capela, e quando ganhou sua capela e já estava com bastante membros, a gente voltou para Guaraituba. Eu fui para a missão, não vou falar nada sobre a missão aqui, porque eu vou ter alguns podcasts aí falando sobre a missão, que é muita coisa, né? Então, vamos deixar ela para depois. Vamos falar aqui do meu retorno da missão. O que aconteceu depois? A gente chega perdido, porque eu lembro, primeiro dia chegando em casa, pensei, cadê meu companheiro? Cadê toda aquela rotina que eu tinha? Aí, o primeiro dia eu falei, vou passar ali no mercado comprar algumas coisas. E eu comecei a andar na rua sozinho, pensei, é muito estranho. Quando você anda em por 2 anos, você sempre está acompanhado, aí você vai sair andando sozinho na rua, parece que você está pelado, porque sente super desconfortável. Bom, eu comecei a sair com pessoas, né, e começar a minha vida pós-missão, né, que a meta é o quê? Casar, arranjar um emprego e tudo. E minha irmã mais nova do que eu, ela tinha uma comunidade ali de amigos, um grupo de amigos que ela saía, inclusive ela estava namorando com um rapaz e eles tinham outros amigos, então comecei a sair com eles, conhecer pessoas, né? Instituto
é uma boa ferramenta ali também para conhecer outros jovens de outras localidades, conhecer bastante gente, né? Mas eu meio que já tinha passado um ano ali da missão, meus pais, e aí, como é que é, né? Eu já tinha, né, tido alguns interesses, mas nada muito sério. Meus pais, um belo dia, me chamaram para conversar no quarto. Tava lá sentado com eles, conversando. E minha mãe falou, pois é, e daí? Como é que é? Você não se interessa por ninguém, por aqui? Como é que tá? Sua vida amorosa, conta pra mamãe aqui. Abre seu coraçãozinho. E eu falei pra minha mãe, pô, tô meio sem ideia no momento, né? Tô saindo, conhecendo o pessoal, mas assim, nada que tenha me chamado a atenção ainda. E ela começou a citar nomes. Então, fulano de tal, e essa aqui, aquela outra. Aí ela citou o nome Manu. E pô, daí deu aquele clique, né? Falei, Manu, interessante. Que é o quê? Conheci ela na primária, talvez berçário. Não, primária, né? E mesmo sendo de unidades diferentes, a gente teve um contato, né, nos jovens. E não tinha me passado pela cabeça alguma coisa. Aí quando minha mãe citou, eu pensei, poxa, é uma coisa a se considerar aí. Porque a gente foi da mesma primária por um tempo, mesmo estando em unidades diferentes, a gente não foi assim, né, tipo, totalmente distante, sempre teve alguma atividade junto, então a gente estava sempre participando junto, mas nunca passado pela minha cabeça de, né, ter algum namoro com ela, alguma coisa. Então eu via ela no instituto e uma coisa que me chamava a atenção era o quê? Ela era bem participativa, né? Então ela faziam perguntas, ela estava respondendo, ela participava, ela falava. E quando eu vi ela interagindo ali com os amigos dela, estava sempre animada, sempre rindo. Então eu pensei, poxa, é uma boa aí, vamos investir. No dia seguinte, que minha mãe falou, pensei, vou lá no instituto e assim que eu chegar, eu já vou chegar, vou sentar junto e já vou puxar um papo e vai ser. Aí quando eu cheguei, tinha outro rapaz conversando com ela, sentado do lado, assim, puxando aquele mesmo esquema que eu estava planejando puxar. Aí eu pensei, não tem problema não, vai ter um baile ali no próximo final de semana e eu vou chamar ela pra dançar e vou dar início ao meu plano. Mas assim, tava tudo dando errado no dia do baile. Era baile de festa junina. E eu lá de olho querendo chamar ela pra dançar e aquele rapaz não largava ela. Terminava uma música, começava outra e ele tava lá, dançando com ela. E não abria brecha para eu poder chegar e chamar ela para dançar. E do meu lado também tinha uma moça que me chamou para dançar e também não me largava. Já no instituto ela ficava puxando assunto e tal. Eu era gente boa tal, mas assim, nunca demonstrei que eu queria muito mais do que aquilo. E ela me chamou para dançar uma outra música e não parava também, a mesma coisa. E tinha uma outra moça que queria me chamar para dançar, e daí viu a situação, ele foi lá e cortou a dança no meio, e depois as duas começaram a brigar, e olha, eu saí fora. E daí eu fiquei de olho na Manu e vi que o rapaz foi pro banheiro, saiu, pensei, a minha oportunidade, bora lá. Fui lá, chamei ela para dançar, falei, semana que vem é meu aniversário, era meu aniversário mesmo, e eu vou chamar um pessoal pra gente jogar um boliche. Bora lá com a gente, vai ser legal. E daí ela, não, beleza, tranquilo, eu vou sim. E ela terminou a dança e ela foi falar com as amigas, falou, o Ozzy tá me chamando pra um boliche, vamos lá todo mundo, legal, vai ser bacana. Ele vai levar um pessoal, e daí as meninas, Manu, ele tá te chamando pra sair. Dela, não, capaz, ele é legal, você vai chamar todo mundo, vamos lá. Mas não, foi só a Manu. E daí quando a Manu chegou lá, no boliche, estava eu e minha irmã, sim, era esse o pessoal. Aí meio que a ficha caiu, né? E daí em diante foi só alegria. Só alegria não, porque teve um episódio logo em seguida, a gente teve uma reunião dos ex-missionários do Rio de Janeiro. E tinha ali uns 10 ou 15, tinha bastante gente de Curitiba. O presidente veio para nossa cidade, o nosso ex-presidente de missão, e a gente resolveu fazer aquele encontro. E um desses rapazes que estava ali no encontro, que era meu amigo também e era da minha mesma missão, era o indivíduo que estava conversando com a Manu e dançando com ela sem parar. E ele falou, Ozzy, vem cá que eu quero conversar contigo. Eu pensei, tomara que não seja sobre a Manu. Daí ele falou, sabe a Manu?
eu acho que você foi da mesma unidade que ela, você tem alguma coisa pra me dizer sobre ela? Tipo, eu quero saber. Eu falei, ó, rapaz, eu não fui muito da unidade dela, não. A gente foi da mesma primária e tal, mas não conheci muito ela, não. Ele, mas você não pode me dizer nada sobre ela? Eu falei, olha, a única coisa que eu sei sobre ela é que o pai dela é bravo. Sim, eu falei isso mesmo. Agora me diga você que tá ouvindo, o que você ia fazer no meu lugar? Rapaz, eu não sei, ó, me diga, Léo, você pode manda seu comentário lá nas redes sociais, tem o Facebook, Instagram, vou postar isso aqui no YouTube também, então pode mandar comentários lá, ou manda no e-mail também, que é o membrofiel@gmail.com. Então manda lá, que eu quero saber o que você ia fazer no meu lugar. Que assim, eu vou falar o quê? Eu vou falar, não, tô saindo com ela. Bom, sobre o nosso namoro eu vou falar no próximo episódio aí, mas a gente saiu por um mês, ficamos namorando por 4 meses, noivamos mais 4 meses, daí a gente casou. Então, 8, 9 meses aí no total até a gente casar. Tivemos 4 filhos e inclusive essa semana passada aí a gente fez 14 anos de casados. Sim, aniversário de casamento essa semana. Vou falar um pouquinho agora sobre os meus chamados na igreja. Fora os chamados ali, né, nos rapazes, presidente dos diáconos, presidente dos mestres, assistente do sacerdote, que acho que não tem presidente dos sacerdotes. Eu fui também professor do seminário. Eu não lembro qual foi o meu primeiro chamado, assim, né, fora dos rapazes. Se foi professor de seminário ou se foi secretário da ala, mas acho que os dois meio que aconteceram ao mesmo tempo. Tinha um bispo que me chamou de secretário da ala, mas era mais historiador, então eu juntava os documentos, mexia com a papelada, né? E fui professor do seminário, sim, ali com uns 18 anos. E foi um dos chamados que eu gostei mais, junto com o professor dos membros novos, princípios do evangelho, né? Então também, o chamado que eu mais gostei foi aí dando aula para membros novos, pessoas que estão conhecendo a igreja. Eu me formei no seminário, obviamente, 4 anos de seminário, depois 4 anos de instituto também, me formei no instituto. Na minha época de rapaz, eu fiz as metas do Dever para com Deus, então teve os vanguardas, depois eles criaram uma outra coisa nos anos 2000 ali, que tinha um livrinho de metas maior, eu comecei, fiz os de diácono, comecei os de mestre, e depois, acho que em 2002, eles lançaram o Dever para com Deus, que era um novo livrinho de metas. E como eu já tinha iniciado o anterior, eu pensei, vou fazer os dois, porque eles tinham metas diferentes, então fiz o anterior e fiz o novo. E quando eu terminei todas as metas, o bispo me deu a medalhinha do antigo e do novo. Do antigo acho que era cabeça de búfalo e flor de lis, isso, 2 medalhinhas. E o Dever para com Deus tinha o bolachão ali que a gente ganhou. Antes ainda de ir para a missão, eu fui secretário dos rapazes da estaca por um tempo, depois fui para a missão. Quando eu voltei da missão, assim, logo depois, em 2007, um mês depois, já fui chamado de secretário da estaca, né, da presidência da estaca. E esse foi o chamado que fiquei mais tempo, que foi 2007 até 2018, então 10, 11 anos ali como secretário da estaca. Mas obviamente nesse período também tive outros chamados, né, como o próprio professor dos princípios do evangelho, foi juntamente com o secretário da estaca. E também fui oficiante no templo por 4 anos, e desses 4 anos tiveram 2 presidentes. Eu não lembro se o presidente do templo é de 2 em 2 anos, mas eu fui coordenador geral no turno da manhã de sábado, que é o turno que recebe as caravanas do interior do Paraná e de outros lugares de Santa Catarina. Então eu era o coordenador geral desses turnos. A gente fazia reuniões. Foi uma época bem puxada também para mim, em questão de tempo. Então, durante a semana, super corrido com o trabalho, chegava sábado, acordava 4 horas da manhã, ia para o templo, a gente tinha a nossa reunião de oficiantes das 6 ou 6h30, para poder dar início ali a atender o pessoal a partir das 7h30, acredito. E eu ficava no templo até umas 2, 3 horas, quando eu terminava o turno, até chegar em casa era longe. E no domingo a mesma coisa, né? Secretário da estaca, então eu acordava às 5 horas, ia lá para a estaca, tinha reunião de presidência da estaca, depois sumo conselho, ia para as unidades que eu visitava junto com a presidência da estaca, então tinha a vida bem corrida ali.
E é isso aí, manda mensagem lá, comentário, que depois de eu passar esses assuntos a gente vai começar a responder comentários, tá? Então é isso aí, um abraço e até mais.